E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, a gente vai iniciar nossa última aula de conteúdos antes da prova, certo? Porque na semana que vem vai ser revisão e, obviamente, a prova na quarta-feira. E aqui eu vou passar o último conteúdo para vocês sobre divisão com números decimais. Bom, nesse conteúdo eu quis dividir direitinho, tá certo? Primeiramente, a divisão onde tem números naturais e o quociente, que é o resultado da divisão, é um número decimal, certo? Então eu trouxe a seguinte situação. Uma pessoa vai distribuir 7 litros de sabonete líquido igualmente em 4 saboneteiras. Quantos litros de sabonete terá em cada saboneteira? Bom, você está vendo que isso é uma divisão. Por que é uma divisão? Porque ele está tendo o problema de dividir um número por outro. No caso aqui, é uma quantidade em litros em 4 recipientes. Vamos lá. Se é uma divisão, vamos armar a divisão, né? Nós temos que 7, certo? 7 será dividido por 4. Ok? Beleza. Armada a divisão. Agora nós vamos para o primeiro passo. Vamos dividir primeiramente 7 por 4. Nós sabemos que isso é possível, porque 7 é maior que 4. Qual é o número que você pode colocar aqui no quociente, multiplicando por 4, que vai dar 7 ou próximo de 7? Não pode passar, lembrando disso, né? Se você colocar o 2 aqui, 2 vezes 4 é 8 e vai passar do 7. Então a única alternativa é o número 1. 1 vezes 4 é 4. Para 7, a gente pode subtrair. Você vai ter 3 de resto. Beleza. 3 não pode mais ser dividido por 4. Então, o que acontece? Aqui é que vai aparecer o nosso número decimal. Aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui no quociente, ó, no resultado da divisão, certo? Como vai acontecer isso? Quando você tem um número aqui, ó, menor que o divisor, menor que o número que está aqui, ó, sendo dividido, ok? Você vai ter que colocar uma vírgula, onde esta vírgula ela serve exatamente para dividir a parte inteira, que é esse número 1, da parte decimal, que é os números que vão aparecer, certo? E aqui o 3, o que você vai fazer para poder dividir por 4? Bom, o 3 é um número inteiro, certo? Então você vai dividir esse 3, substituir por 30 décimos, certo? 30 décimos é a mesma coisa de 3, certo? E aí, esses 30 décimos você vai pegar e dividir por 4. Ótimo. 30 dividido por 4 agora dá certo. Vai ser o quê? Vai ser o número 7. 7 vezes 4 dá 28. Subtraindo, você vai sobrar 2. Vai ser parado aqui? Não. Aqui você também vai poder substituir o número 2, que é 2 décimos. Se você perceber aqui, ó, são 2 décimos que sobraram dos 30 décimos que você tinha. O que você vai fazer? Você vai substituir os 2 décimos por 20 centésimos, certo? Quando você substitui 2 décimos por 20 centésimos, você vai poder dividir
por 4 e encontrar aqui o valor para colocar ao lado do 7. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Então, nós temos como resposta desse problema que 7 litros divididos em 4 recipientes, você vai ter 1,75 litros de sabonete líquido em cada recipiente. Beleza? Bom, aqui você deve identificar que depois que você faz a primeira divisão, que é a divisão comum, onde tem um número inteiro, você vai ter que acrescentar a vírgula, porque não pode mais ser dividido, né? Quando você encontrar um número aqui no resto, que não pode mais ser dividido pelo divisor, né? Pelo número 4 aqui, mas que você precisa continuar até chegar a um zero, você vai ter que colocar a vírgula para separar a parte inteira que você encontrou da parte decimal que você vai encontrar. E aqui, ó, no número 3 ou em qualquer outro número que você esteja trabalhando e encontrou, você vai substituir o número que é um número inteiro, que é o 3, por 30 décimos. Ou no caso, se for 2, por 20 décimos. Se for 7, por 70 décimos. E por aí vai. O que o pessoal fala hoje em dia é que você acrescenta um zero. E isso está correto, certo? Mas na verdade, nos termos matemáticos, você está substituindo o número inteiro aqui, 3, por 30 décimos. Porque aqui vai ser exatamente esses 30 décimos que você vai dividir por 4 e vai encontrar o primeiro número decimal aqui da parte decimal do quociente, ok? E assim sucessivamente. Você vai continuar substituindo, ou no caso, acrescentando o zero, certo? Até que você chegue ao resultado número 0, ok? Bom, aqui você pode dizer que em uma divisão na qual o quociente é um número decimal e o resto é zero, dizemos que esse quociente aqui, certo? Está na forma de um número decimal exato, certo? Por que exato? Porque a divisão entre os dois números chegou a um número 0, ok? Tem outros casos que não vai chegar. E é esse caso que eu vou mostrar agora, tá certo? Bom, galerinha. Agora, vamos tentar dividir, né, no caso, calculando o resultado de 5 divididos por 3. Vamos armar a conta, né? 5 dividido por 3. Bom, eu coloco assim separado, tá, gente? Porque a gente vai continuar fazendo uma continha aqui. E aí, né, pra melhorar a situação, tá certo? Bom, 5, ele é um número maior que o divisor, correto? Então, a gente pode fazer essa divisão. 5 dividido por 3, a gente lembra que não pode colocar um número aqui que passe do 5. Se eu colocar o número 2, 2 vezes 3 é 6 e passa. Então, a única alternativa nesse caso é o número 1. 1 vezes 3 é 3. Para 5, né, ó, 3, subtraindo, vai sobrar 2. Ótimo. 2 já é menor do que o divisor, correto? 2 é menor que 3. E aí o que você vai fazer? Do mesmo jeito da divisão passada, você vai acrescentar uma vírgula aqui, ó, para separar a parte inteira da parte decimal que você vai encontrar agora, certo? E aqui, ó, no número 2,
você vai substituir o 2, que é um número inteiro, por 20 décimos, certo? Ó, que no caso você vai acrescentar um zero, né? 20 décimos agora, divididos por 3, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 6. Por que 6? 6 vezes 3 é 18, certo? Ó, 18. Se eu, por um acaso, tivesse colocado 7, 7 vezes 3 é 21. E 21 passa de 20. Então, subtraindo aqui, ó, você vai ter 2, certo? E aqui, 0. Tudo bem. Sobrou 2 novamente. 2 décimos, tá certo? 2 décimos podem ser divididos por 3? Não pode. Você tem que continuar até tentar chegar a 0. Então, você vai continuar substituindo esses 2 décimos por 20 centésimos. 20 centésimos divididos por 3 vai dar igual a 6 novamente. Repete-se o mesmo processo da continha anterior. 6 vezes 3, 18. E você vai sobrar 2 novamente. Aqui você tem 2 centésimos. Você vai substituir isso por 20 milésimos. E 20 milésimos divididos por 3 também dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, não. 18. Para 20 você vai sobrar 2. Isso vai se repetir infinitamente. Por quê? Porque esse número aqui, ó, você pode ver que ele continua, ó, essas reticências são para identificar que esses números aqui se repetem infinitamente, eles não param de se repetir, certo? E isso nós temos como algo que é comum na matemática, certo? E ele é chamado de dízima periódica. Como assim? Bom, em uma divisão em que no quociente um ou mais algarismos da parte decimal se repetem, como o 6 aqui, ó, está se repetindo indefinidamente, a gente não sabe quando é que ele vai parar, e não é possível obter o resto zero. Toda vez nós temos um resto diferente de zero, ó, tá aqui, ó, certo? Dizemos então que esse quociente aqui, ó, está na forma de uma dízima periódica, certo? E os algarismos que se repetem aqui, ó, o 6 nesse caso, tá certo? Eles se repetem indefinidamente, nós chamamos eles de período, ok? Então nós temos essa definição para quando nós fazemos uma divisão e os números se repetem dessa forma, beleza? Então, para vocês saberem que nem sempre o número decimal aqui vai ser um número decimal exato. Ele pode ser também um número decimal chamado de dízima periódica, desculpa. Beleza? Agora a gente vai passar para a parte, eu acho que mais complicada da divisão, que é você dividir um número decimal por um número natural e um número decimal por outro número decimal. Beleza? A gente vai ensinar devagarzinho o processo e eu vou fazer 2 exemplos, tá certo? Na verdade é um exemplo que engloba 2 contas, tá? E aí vocês vão entender direitinho que eu vou explicar, beleza? Bom, nesse exemplo extra que eu tô falando aí, tá? É um exemplo que eu encontrei em um outro livro e eu achei bastante interessante, que é um exemplo prático da vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês já viram isso nos mercadinhos, bodega, mercearia, supermercado que vocês já foram, que isso acontece realmente. O que eu vou mostrar para vocês? Na verdade, mostrar não, eu vou explicar no exemplo, tá certo?
Bom, o exemplo ele diz da seguinte forma, certo? Eu vou ler para vocês e depois eu vou estar digitando aqui embaixo como é o exemplo, tá certo? E aí vocês vão copiar tranquilamente. Bom, você já reparou que no supermercado há produtos iguais, disponíveis em embalagens de diferentes tamanhos? Nesses casos, para comparar os preços, podemos calcular o valor unitário em cada embalagem. Bom, Zulmira está realizando compras no supermercado e quer comparar os preços de cada litro de sabão líquido nas embalagens, onde a embalagem grande tem 3 litros e a embalagem pequena tem 1 litro e 200 ml, 1,2 litros, para ser mais exato. Para calcular o preço de cada litro de sabão, na embalagem grande, temos que calcular o preço da embalagem dividido pelo número de litros. O preço da embalagem é de R$ 54,60. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro essa divisão, né? Ele disse que ela quer calcular, certo, o preço unitário do litro do sabão nas duas embalagens e comparar, obviamente, né, qual é o mais barato para ela levar. Então vamos lá. A primeira embalagem, que é a embalagem grande, embalagem grande, certo? Na embalagem grande, ela disse que o valor da embalagem era R$ 54,60. Na embalagem pequena, a gente vai já trabalhar com ela, mas essa embalagem grande ela era em 3 litros. Como é que a gente vai dividir isso, não é? Bom, nós sabemos que esse zero aqui, ao lado do 6, ele não é necessário quando nós vamos fazer cálculos, certo? Com números decimais. A gente já viu isso anteriormente na multiplicação, né? E na subtração, adição. Aqui também ele não vai fazer diferença. Então vamos lá, nós temos 54,6 e 3. Nós precisamos dividir 54,6 por 3. Bom, mas essa vírgula ela está atrapalhando, né? O que eu vou fazer com essa vírgula? Bom, primeiramente eu vou multiplicar, olha aí, eu vou multiplicar os dois números por 10. Quais são os resultados que eu vou encontrar? Aqui eu vou encontrar 546. E aqui eu vou encontrar 30. Percebam que a vírgula sumiu no primeiro número, correto? Ótimo. E percebam que eu multipliquei os dois números por um número só, por 10. Então, o que eu vou fazer? Agora eu posso dividir 546 por 30 e o resultado que eu encontrar aqui vai ser o mesmo valor se eu estivesse dividindo esses dois números, certo? Lembrando, eu fiz essa multiplicação para que essa vírgula sumisse e ela realmente sumiu. Quando eu fizer essa divisão, o resultado dela, o quociente, vai servir para essa divisão de cima, certo? Lembrando aqui que a gente está dividindo, ok? Bom, vamos lá, né? 546 dividido por 30. Bom, se eu pegar 30 e multiplicar por 20, certo? Eu vou encontrar o número 600. Mas 600 passa de quê? Passa de 546. Então, o que eu posso multiplicar aqui? Eu posso multiplicar por 18. Ah, professor, como é que você sabe disso? Bom, pense aí comigo, Se eu pegar 3, só o 3, e multiplicar por 18, vai dar 54. E o zero eu acrescento embaixo.
no 54, o que vai dar 540. Então, 18 vezes 30 dá 540, certo? Passando aqui, subtraindo. E aí, o que nós temos, ó? Vou ter 6 aqui e aqui 0. E 0 também. Opa, sobrou somente o 6. 6 dá para ser dividido por 30? Não dá. Então, eu vou ter que fazer aquela regrinha. Vou colocar a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. E vou substituir o número 6, que é o número inteiro, por 60 décimos. 60 décimos divididos por 30 agora dá. Vai ser quanto? 2. 2 vezes 30 dá 60. 60 subtraído por 60 vai ser igual a 0. Opa! Encontramos. O valor de 1 litro, certo? Vai ser R$ 18,20, certo? Aqui eu vou colocar aqui, ó. O valor de 1 litro, nesse exemplo, certo? Ó, na embalagem grande, está custando R$ 18,20. Beleza? Então, nós encontramos a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte, certo? Que é da embalagem pequena. Vou colocar aqui, ó, embalagem pequena, ok? Na embalagem pequena, ela custava, tá certo? Ó, R$ 22,14. E ela tinha 1,2 litros. O valor dela era 22,14 e ela tinha 1,2 litros. Beleza. Professor, agora eu tenho dois números com vírgula. O que eu vou fazer? Olha aí. Aqui eu multipliquei por 10. Por que eu só multipliquei por 10? Porque aqui eu só tinha um número depois da vírgula. Toda vez que você tiver mais números depois da vírgula, você vai acrescentar mais zeros aqui no 10. Veja aqui, você vai olhar para o maior número, no caso, para o número que tem mais números depois da vírgula. Se você olhar aqui, esse aqui tem 2 números depois da vírgula e esse aqui só 1. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse daqui, os dois vão ser multiplicados. Não é 2 números depois da vírgula, então você vai acrescentar um zero aqui no 10. E vai ser 2 zeros, certo? Então, você vai multiplicar por 100, certo? Os dois números. Por quê? Eu tenho que multiplicar os dois números pelo mesmo número aqui, ó. Por quê? Porque o resultado, se eu dividir, o quociente do resultado dessa divisão de baixo será o mesmo quociente da divisão de cima. Então, para mim não alterar o resultado, eu tenho que multiplicar os dois números pelo mesmo, ok? Bom, multiplicando aqui, ó, passando o traço, multiplicando aqui 22,14 por 100, eu vou ter 2.214. Multiplicando 1,2 por 100, eu vou ter 120. Opa, se você olhar aqui, ó, a vírgula sumiu, correto? E aqui, tanto a vírgula sumiu, como acrescentou um zero aqui ao lado. E agora eu posso dividir, sim, esse número pelo outro. Bom, 2.214 divididos por 120, eu vou ter 18 novamente. Por que 18? Olha aí. Se eu multiplicasse
120 por 20, eu teria 2.400. Desculpa. Se eu multiplicar por 18, certo? Eu vou ter o resultado vai ser 2.000, olha aí, ó. 2.180. Quando você subtrair isso, olha aí, subtraindo, a gente vai ter, ó, 4. Aqui, ó, você não vai poder subtrair, você vai pedir emprestado. 11 menos 8 dá 3. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. O que nós vamos sobrar? 34. 34, prestem atenção. 34 podem ser divididos, olha aí, podem ser divididos por... Desculpa, gente, não é 2.180, é 2.160, tá, ó, 2.160. E aqui não é 34, é 54. Olha aí, confundi, tá? Todos erram. Enfim, agora 54 dá para você dividir por 120? Não dá, né? 120 aqui, ó, é muito maior que 54. Então é a hora de você acrescentar a vírgula aqui, onde você vai separar a parte inteira, que é 18, da parte decimal que nós vamos encontrar agora. O 54, que é um número inteiro, você vai substituir por 540 décimos. Opa, agora aí você pode sim dividir por 120. Bom, qual é o número que multiplicado por 120 vai dar próximo de 540 ou igual a 540? Bom, esse número aqui vai ser o número 4. Por quê, né? 4 vezes 120 dá 480. 480. E aí o que acontece aqui, ó? 480, se eu tivesse colocado o número 5 aqui, iria dar 600 e iria passar. O que acontece agora? Quando eu subtraio aqui, eu vou ter um total de 60. Certo? Sobrando 60, eu vou poder 60 décimos aqui, ó. Eu vou poder dividir 60 décimos por 120? Não posso. Certo? Por que eu não posso? Porque é menor. O que eu vou fazer? Eu vou substituir 60 décimos por 600 centésimos. Agora sim, aqui eu posso. 600 centésimos vai dar o quê? 5. Foi exatamente o que eu disse agora há pouco. 5 vezes 120 dá 600. E para 600? Nada, né? Encontramos a nosso zero de resto e o nosso resultado. O litro na embalagem pequena custa R$ 18,45, ó. R$ 18,45. Se nós perguntássemos qual é a embalagem mais barata para você levar para casa, que vai lhe trazer mais economia, é a embalagem grande, tá certo? Porque ela tem 25 centavos mais barata no litro dela do que na embalagem pequena, certo? Essa é uma comparação que nós podemos fazer no supermercado quando nós vamos comprar algo e estamos em dúvida entre levar a embalagem grande de um objeto ou a embalagem pequena. A gente pode fazer essa comparação de preços para saber qual é a mais vantajosa. Nesse caso, a mais vantajosa para levar é a embalagem grande. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a parte de divisão, tá certo?
O problema era bem simples e a gente conseguiu resolver aqui. E eu quero que vocês tenham anotado as dúvidas de vocês. E o probleminha, tá, que eu li, eu já deixei aí digitado para vocês verem bem direitinho, tá certo? Copiem o problema e copiem também aqui, ó, os resultados desse problema, tá certo? Grande abraço e lembrem-se, vocês têm que ter atenção na hora que vocês estão lendo as questões, tá certo? A prova tá chegando e vocês precisam disso. Não façam uma prova em 10 minutos. Tem aluno que está fazendo a prova em 5 minutos. Pega a prova e sai marcando tudo e me manda. Não faça isso, tá? Isso é um desrespeito com o meu trabalho. Eu estou trabalhando com vocês há 4 meses, praticamente, já entrou nos 5 meses. E é um trabalho de seriedade e eu preciso que vocês trabalhem com seriedade comigo. E responder uma prova que eu mando a vocês em 5 minutos, isso é um desrespeito. Mostra pra mim que você tá sem interesse, que você não quer saber de nada, que você tá respondendo à toa a prova, tá certo? Então não façam isso. Grande abraço, voltem pro grupo, a gente vai ter atividade e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês me perguntem lá, eu vou estar esperando vocês.